Graças a paz, irmãos, amém? Vamos colocar de pé primeiramente, fazer uma oração em agradecimento a Deus. Pai, nós colocamos, Pai, nossas vidas na Tua presença, Pai. Nós pedimos, Pai, que Teu Espírito, Pai, venha sobre nós, Pai. Nós te agradecemos, Pai, já pelo cuidado, Pai, que Tu tem tido com nós, Pai, conosco, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és santo, Pai. Pai, nós te agradecemos pela salvação, Pai, acima de tudo, Pai. Nós te agradecemos pela cruz, Pai, por o Senhor ter remido, Pai, e salvado, Pai, as nossas vidas, Pai, através do Seu sangue, Pai, santo, Pai. Desde já, Pai, nós colocamos as vidas, Pai, das pessoas que estão enfermas, Pai, que estão assistindo esse culto, Pai, ou pessoas representadas pelas famílias de pessoas que estão aqui, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós não sabemos o que elas precisam, Pai, essas pessoas, Pai, mas Tu sabes, Pai, e nós confiamos em Ti, Pai, pois Tu és a nossa rocha firme, Pai, pois Tu és santo, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor possa, Pai, nos conceder, Pai, mais dias, Pai, de adoração, Pai, em Tua presença, Pai, que nós possamos, Pai, aqui, Pai, na terra, Pai, engrandecer o Seu nome, Pai, em tudo que nós possamos fazer, Pai. E nós Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que nesse momento você possa fechar os seus olhos, ficar à vontade. Que você possa aproveitar esse momento que nós estamos aqui para engrandecer o nome dEle, que é santo. Às vezes a gente tem tanta correria na semana, a gente tem tanta coisa, e a gente esquece de adorar a Deus no que nós estamos fazendo. Mas que nós possamos a cada dia aprender a, nas mínimas coisas, estar adorando a Deus. Que nós possamos agora entronizar nosso pensamento junto com Ele e engrandecer o nome dEle, que é santo, em nome de Jesus. Amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Agradeço o nome dEle neste momento. Poderoso é o Senhor nosso Deus. de louvor, Santo.
de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, santo, santo, tu és santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és santo. Declare: santo, tu és santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos. Santo, tu és santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és santo, santo, tu és santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos. Só igrejas. Santo, tu és santo. Declara isso. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és santo, santo, tu és santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos. Glória a Deus. Esse mesmo Espírito, amados, exalte o Senhor, agradeça a santidade do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado pela tua santidade para conosco, porque estamos de pé, Pai, porque o Senhor tem nos guardado.
pela tua santidade, o teu poder, a tua honra, a tua glória tem nos alcançado a cada dia, Senhor. Se temos testemunhos de vitória, Pai, é porque o Senhor tem nos alcançado. Se temos, Senhor, estado de pé, Pai, nesses dias difíceis, é porque o Senhor e a sua santidade tem nos alcançado. Tu és o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores. E nós entregamos agora, Papai, as nossas vidas diante de Ti. Amado, seja aqui neste lugar, seja na sua casa, entregue a sua vida ao Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida, o meu futuro, as minhas necessidades, os meus sonhos, as minhas expectativas, Senhor, eu entrego, Pai. E aquilo, Pai, que for segundo a Tua vontade, Pai, todas as minhas expectativas, Pai, tudo que for segundo a Tua vontade, Pai, no tempo do Senhor, que o Senhor transforme em realidade, meu Pai. Meu Deus, porque mais do que expectativa, Pai, nós queremos viver a realidade pela Tua santidade, Pai, pelo Teu poder para conosco. Nos receba, Pai, nos receba como igreja. Receba esse que assiste a este culto, Pai, ainda, Senhor, Pai, que seja pela transmissão, meu Pai, e aos que estão aqui presentes, Pai. Nós Te adoramos na Tua santidade, Senhor. Receba, Pai, as nossas vidas. Aleluia. Santo, declare a santidade do Senhor. Tu és santo. Obrigado, Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós Te adoramos. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podeis sentar. Que bom que você está aqui hoje na casa do Senhor, e quem não está aqui na sua casa, né? Que bom que você pode acompanhar este culto. Que bom a todos que podem estar aqui, né? Ver aqui a irmã Cidinha, que me emocionou agora, né? Glória a Deus pela irmã Cidinha. Estamos aí, irmã Cidinha, nessa luta, nessa batalha. E Deus é contigo, Deus é com Ivan, e nós cremos no agir, no poder do Senhor. E nós estamos aqui como igreja, amados. Essa é a igreja do Senhor, e nós cremos no poder e no agir do Senhor através da igreja, através desse momento de cultuarmos ao Senhor. Nós somos abençoados porque o Senhor é santo, e independente das nossas necessidades, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos segura em nossos braços e nossas mãos. Amém? Você que está aqui presente, que veio preparado para dizimar e ofertar na casa do Senhor, você pode fazer isso agora. Os obreiros vão passar para recolher, para não termos que nos locomover como fazíamos antes. E você que está na sua casa, que pode contribuir depositando ou transferindo, você pode fazer durante a semana, segundo aquilo que você tem de gratidão no seu coração, porque contribuirmos para que a obra do Senhor exista, para que a gente possa estar aqui orando, para que a gente possa nos reunir, é gratidão, é uma manifestação de gratidão. E nós cremos nisso, amém? Nós vamos louvar com mais um cântico com o Ministério de Louvor, e aí você vai poder ofertar, quem está aqui, vai poder ofertar e dizimar. Amém? Vamos colocar de pé e continuar declarando que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Amém? Cantarei porque Tu és bom, dançarei
és bom pra mim, yeah. Mesmo quando estou em meio à escuridão, o seu amor e luz me acende o coração. Incomparável Deus não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah. Eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. Com meu coração, eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. Em alta voz direi a todos vou contar Tua bondade, eu sei, não pode acabar. O Teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelos dízimos, ofertas. Poder sentar e entregar também esse louvor e a palavra que vai ser pregada agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado porque Tu és bom. O Senhor nos recebe, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra de todo mal, Pai. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos sustentado, tem nos protegido. Recebe, Pai, este culto. Recebe, Pai, o nosso louvor. Recebe os dízimos e ofertas que foram entregues, que nós consagramos diante da Tua presença, Pai, como bênção na vida deste que ofertou. Que a sua casa, Pai, prospere, seja abençoada, Pai, porque a Tua palavra nos diz que é a forma de nós
inibirmos, Pai, a ação do mal, do inimigo que vem para roubar a nossa despensa, as nossas finanças. Mas quando consagramos ao Senhor, nós estamos consagrando a nossa casa na área financeira. E obrigado por estes, Pai. Que a tua casa seja abençoada, que haja o recurso para mantermos estas portas abertas, para realizarmos aqui as orações, a palavra, para realizarmos a tua obra, Pai. E nesse tempo de pandemia, Pai, limitados, Pai, o Senhor sabe, Pai, assustados muitos, Pai, e nós estamos aqui para a glória do Senhor, segundo a tua permissão, Pai. Muito obrigado, continue conosco, Pai. Fala-nos, Pai, agora, como tem falado pelo louvor, fala através da palavra, Senhor. Abençoe, que seja uma palavra que venha de encontro à nossa necessidade nessa noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor e meditarmos. Deus abençoe o ministério de louvor e os ministérios que estão envolvidos para a realização deste culto. Eu quero ler Efésios capítulo 1, o verso de 1 a 14. Vamos ler essa palavra. É um texto conhecido, mas que vai nos falar sobre vivendo na graça de Cristo. E eu creio na graça e poderosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Vivendo na graça de Cristo. Verso 1, Efésios capítulo 1, o verso 1 até o verso 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Essa é a palavra do Senhor, e o tema é vivendo na graça de Cristo. Em primeiro lugar, já somos abençoados. Paulo faz uma saudação aqui à igreja em Éfeso, e depois ele vai dizendo lá no verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele nos abençoou. Já somos abençoados, eu creio, em Cristo Jesus. Mediante a nossa escolha, mediante a nossa entrega, já somos abençoados. Bendito Deus e Pai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo Jesus significa que nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais celestiais em Cristo.
mediante a nossa entrega de coração a Jesus. Bendito, exaltado seja Deus por isso Paulo fala, bendito Deus, exaltado seja Deus, adorado seja Deus. Por isso nós adoramos, nós louvamos, nós batemos palmas, nós dançamos quando é possível. Nesse tempo agora nós não estamos dançando, né? Estamos, infelizmente, ministério que fazia aqui as coreografias de dança, não podem estar ensaiando, fazendo por enquanto, mas eu creio que logo estaremos aí, em nome do Senhor Jesus, retornando. O Senhor nos abençoou, bendito e exaltado seja Deus por isso, amém, gente? Somos abençoados, eu creio, eu tomo posse disso para a minha vida. O Senhor me abençoa e em Cristo Jesus eu sou abençoado. Toma posse. Acredite, o Senhor te abençoou. Bênçãos espirituais, ele fala aqui nas regiões celestiais, se referindo à nossa eternidade com Deus no céu. Há uma eternidade nos aguardando, isso aqui tudo é passageiro. Um hino antigo do cantor do Inário Batista, cantor cristão, ele dizia: sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. É uma verdade, nós somos peregrinos aqui, ou seja, estamos aqui de passagem. Tudo isso vai passar, o céu e a terra que nós vemos vai passar, as pessoas vão passar, nós vamos passar, porque nós estamos aqui de passagem. Mas nós temos uma certeza que há bênçãos espirituais nas regiões celestiais, lá no céu, na glória, na presença de Deus, nos aguardando para a nossa eternidade com Deus. Um pouco de tempo lá no céu e depois voltaremos aqui a essa terra, numa terra glorificada, numa terra santificada, numa terra purificada, que era a terra que Deus criou lá no início, que o homem, nós, seres humanos, desvirtuamos por causa do pecado. Mas Deus vai restaurar, Deus vai reconstituir, e nós reinaremos aqui nessa terra com Ele. Então a palavra nos fala, bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque nós vamos começar a desfrutar da nossa eternidade lá no céu com Deus, e depois estaremos aqui na terra. Em segundo lugar, Deus nos elegeu, nos escolheu nele, em Cristo, em amor. O verso 4 nos diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha aí, vou repetir. Como também nos elegeu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos elegeu, Deus nos separou. Eleição é separar alguém. Então Deus nos escolheu, nos separou. A palavra do Senhor lá em João 3,16, ela nos fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, primeiro e único. Porque deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus amou o mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia planejado que Cristo viria, porque os esforços dos homens não seriam suficientes, os esforços de Abraão não seriam suficientes, de Noé não seria suficiente, de Abraão não seria suficiente, de Moisés não seria suficiente, e então Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o próprio Deus, homem, veio habitar conosco. Por isso a Bíblia diz, o texto principal da palavra sagrada, a Bíblia sagrada, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma tal maneira que não dá para explicar, né? Não dá para mensurar. Ele amou de uma maneira sobrenatural, uma maneira única, e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, Deus amou o mundo inteiro. Ali a palavra mundo é a palavra do grego cosmos, é universal. Deus amou o mundo inteiro, Ele amou toda a humanidade. Porém, é importante sabermos, né? E aí está uma diferença muito importante, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo inteiro, Ele amou a todos, todas as raças, todos os povos, em todos os tempos, e continuará amando. Porém, só receberá essa eternidade aquele que se entregar de coração, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, o amor de Jesus, o amor de Deus é muito grande, é um amor imensurável, não tem como descrever, porém, para receber essa escolha da parte de Deus, é só para aquele que crê e que entrega o seu coração, recebendo a Jesus como seu Salvador, e estes se tornarão os eleitos de Deus, que a palavra fala aqui, nos elegeu, nos separou. Estes também se tornarão os predestinados, que aqui o verso 5 fala, e depois lá na frente ele repete também, nos predestinou. Então essa palavra é aquele que entregou o seu coração a Jesus, que aceitou a Jesus no seu coração e serve, segue, paga o preço pelo amor que Deus nos deu, enviando o seu Filho, que Deus amou o mundo, todos, mas nem todos fazem essa entrega, nem todos, mas aqueles que fizerem, têm garantida a sua presença com Deus, aqui na terra e na eternidade, para todos sempre. Amém, gente? Eu creio nessa palavra. Deus nos ama. E aquele que recebe a Jesus, Ele nos separa, Ele nos elege, Ele nos predestina à eternidade com Ele, a salvação. Que bênção! Já somos abençoados por Deus, pelo seu amor, com a vida eterna. E aquele que entregou o seu coração a Jesus, recebe esta vida eterna e vamos morar no céu. E sabe o que é importante? João 10, 28. O 27, Jesus fala que conhece as suas ovelhas, se referindo aos que o servem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. E no 28, João 10, 28, Jesus diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as tirará das minhas mãos. Salvação é eterna. Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, quando nós sentimos o toque do Senhor e nos entregamos, cremos e entregamos nossa vida ao Senhor, nós alcançamos a salvação da alma. E Jesus diz: dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém tirará esta pessoa das minhas mãos. Essa é uma promessa do Senhor. A promessa daquele que crê receber a salvação, e a promessa daquele que recebe não perde. O Senhor não permite que sejamos tirados das suas mãos, porque o verdadeiro convertido, ele não perde a sua salvação, ele sempre estará nos braços do Senhor. Mas e se ele se afastou, nunca mais voltou? Isso aí são coisas que para nós, seres humanos, meros mortais, é difícil nós entendermos, e muito menos temos a capacidade ou o direito de julgar. Isso não cabe a nós, né? A promessa é que aquele que entregou de coração. A pergunta é: será que entregou? Isso aí cada um e Deus é que sabe. Nós não podemos apontar dedo ou julgar a ninguém. Aquele que entregou e serve ao Senhor é ovelha do Senhor. E o João 10, 27 diz: as minhas ovelhas me seguem, elas ouvem a minha voz e me seguem. E as minhas ovelhas, para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna, e nunca haverão de perecer, e ninguém poderá tirá-las da minha mão. Se somos ovelha do Senhor, ou quem é ovelha do Senhor, entregou o seu coração ao Senhor, este serve ao Senhor, esse está predestinado à salvação, esse é eleito como salvo, porque ele fez a escolha, ele pagou o preço, ele renunciou. Por isso estamos aqui hoje. Como sempre falamos, nesse tempo de pandemia, difícil estar na casa do Senhor, nesse tempo frio, né, como hoje, difícil estar na casa do Senhor. Mas estamos, porque nós cremos que Deus é conosco, Ele nos salvou, Ele nos sustenta, e que ninguém poderá tirar-me ou tirar-nos da mão dEle, porque é a garantia da palavra do Senhor em João 10, 28. Esse é o bônus pela decisão em entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. A vida eterna, vamos morar no céu. E o ônus, e a condição que nós temos que continuar a partir dessa decisão, dessa entrega: ser santo e irrepreensível. Verso 4 fala: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irrepreensível é a palavra que significa contra quem nenhum mal pode ser provado,
pode falar, né? Agora provar é outra coisa, né? Nenhum mal possa ser provado. Sermos santos, a palavra santo na Bíblia significa separado, diante do Senhor em amor. Então, o ônus, a condição, depois da salvação, é continuarmos na presença do Senhor, sendo santo e irrepreensível. É uma missão. Mesmo como salvos, não poderíamos cumprir essa missão de sermos santos e irrepreensíveis por nós mesmos. Por mim mesmo eu não poderia, mas Deus não apenas nos salva do perigo ou da perdição eterna por causa do pecado, porque o pecado leva à morte. Lá em Romanos capítulo 6, no verso 23, nos fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A condenação era a perdição, era acabar essa vida e a perdição eterna no inferno. Mas o Senhor, além de nos salvar, para que nós pudéssemos continuar cumprir esse ônus da causa, que é ser santo e irrepreensível, essa missão que o Senhor nos dá, para que nós pudéssemos cumprir isso, Ele nos eleva à categoria de filhos. Glória a Deus. E isso faz toda a diferença, porque uma coisa é ser salvo de uma situação de risco qualquer. Vamos imaginar uma pessoa, de repente está numa enchente ou num afogamento, e alguém vem, salva, cuida dela ali por uns instantes, e ela vai tocar a vida dela, e essa pessoa vai embora, não se vê mais. Imagine assim. Mas quando nós somos elevados por Deus em Cristo Jesus à categoria de filhos, ainda que veio a salvação, nos livrou daquele perigo iminente que era a perdição eterna, nós como filhos, Deus vai estar como Pai ao nosso lado, cuidando de nós para sempre, nos acompanhando para sempre. Mateus 28:20, a palavra disse Jesus: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque se nós fôssemos imaginar a salvação, amém, glória a Deus, entreguei meu coração, fiz uma decisão, me arrependi dos meus erros, estou servindo ao Senhor, sou ovelha, sou salvo, sou eleito, sou predestinado agora eu faço parte daquele que abraçou a causa. Mas e agora? Como continuar esse negócio? Cadê a força? Sou limitado, continuo pecador. Mas nós somos filhos, e o Pai cuida do filho, e Deus cuida de você. Ele te dará força, Ele estará ao teu lado. E eis que eu estou convosco, Mateus 28:20, disse Jesus, todos os dias até a consumação dos séculos. Ele morreu por todo mundo, Ele oferece a sua salvação para todo mundo, mas os que aceitam, os que o recebem, os que entregam a sua vida, estes se tornam filhos de Deus, e Ele os predestina a filhos em Cristo, pelo bom propósito da sua vontade. O verso 5 nos diz: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o benefício, beneplácito ou benefício significa da sua vontade. O Senhor nos beneficiou com a sua vontade e nos colocou como filhos de adoção por Jesus Cristo, para ser filhos de Deus. Amém. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, você é filho de Deus. Deus amou o mundo, mas nem todos no mundo recebem desse amor ou vivem esse amor, porque não fez uma entrega. Mas a todos quantos o receberam, aí sim se tornou filho de Deus, aquele que crê, porque o João 3,16, ele é claro, ele tem as duas partes, né? O amor grande de Deus pela humanidade, pelo cosmos, pela humanidade toda, para que todo aquele que nele crê, aí muda a situação, para aquele que crê e se entrega ao Senhor Jesus, aí se torna filho de Deus, livre do destino da perdição eterna. Em terceiro lugar, a gloriosa graça de Cristo. O verso 6 a 8 nos fala da sua gloriosa graça e diz: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou pecados, segundo as riquezas da sua graça,
que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, pela graça, pela entrega de Cristo, que estabeleceu o tempo da graça, o tempo do amor. Por isso que ele fala do amor aqui, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, porque nós estamos no tempo do amor, no tempo da graça, a gloriosa graça de Cristo. E Ele morreu para que nós pudéssemos viver essa graça, essa era da graça, essa dispensação da graça, que nos deu gratuitamente em sabedoria e inteligência a vida de Cristo, e estabeleceu a era da graça, o tempo da graça, que nos dá o perdão eterno. E a palavra nos fala lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é meritocracia. É muito bom a gente ver aí nas empresas, nas corporações, as promoções, as oportunidades que se dá, as efetivações e tudo mais pela meritocracia. Quando acontece isso é natural e é bom, mas a nossa salvação não é por meritocracia. A nossa salvação é pela graça, mesmo sem merecermos um tiquinho assim. O Senhor, Ele opera a sua graça quando nós nos arrependemos e nos entregamos, e alcançamos então, pela graça, a salvação do Senhor para a nossa alma. Amém, gente? Eu creio. Se você já fez essa entrega, você já faz parte da gloriosa graça de Cristo. Nós não somos exclusivistas nisso. Esses crentes, né, esse pastor, essa igreja, não. Porque Deus amou o mundo, está disponível para o mundo. É o cosmos. Mas aquele que crê, que renuncia, que paga o preço da renúncia, que é um preço, não é o preço da salvação que Jesus pagou ou da morte, mas é uma renúncia. E quando nós renunciamos, nós então alcançamos a gloriosa graça de Cristo, a salvação. Em quarto lugar, convergir em Cristo tudo quanto existe. O verso 9 e 10 nos fala a respeito disso, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Vontade de Deus sempre é mistério, gente. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito ou benefício, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. A reconstituição geral do universo está em pleno curso, com Cristo como cabeça de todo o processo. Tudo converge ou deve convergir para Cristo. Tudo quanto existe, querendo ou não, está convergindo para Cristo. Mesmo as forças contrárias convergem para que o mundo seja finalizado, para que esse tempo seja finalizado, para que Cristo volte, para que a igreja seja estabelecida na terra eternamente, mas numa terra reconstituída. Então a reconstituição geral do universo, ela está em pleno curso, com Cristo como cabeça de todo o processo, e alcançará o desfecho, colocando toda a oposição, todo o mal debaixo dos seus pés, quando Ele, Cristo, voltar em glória. O Senhor voltará em glória para nos levar a igreja do Senhor, e quando isso acontecer, todas as coisas estarão debaixo dos seus pés. O verso 22 desse mesmo capítulo diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. No final da história da humanidade, o Filho do Homem, Cristo Jesus, reinará soberana e eternamente sobre todos os elementos do universo, toda a criação, toda a natureza, sobre os poderes do mal, e nós, a igreja, reinaremos com Ele eternamente. Amém? Tudo converge para isso. O bom observador pode observar isso, não apenas cristão. O bom observador pode ver que a temperatura global está aumentando, que as geleiras estão derretendo, que o aquecimento global é uma realidade. Existe um relógio do fim do tempo, pesquisa lá, o relógio do fim do mundo, que você vai encontrar, já falamos sobre isso aqui. E agora com essa pandemia ele se adiantou, estamos aí a segundos
do final dos tempos. Lógico que isso é um tempo simbólico, conforme, e não é, esse relógio do fim do mundo não é idealizado, não foi idealizado e nem é controlado por pessoas cristãs, por teólogos, por pastores, nada disso, é pela comunidade científica, alguns deles com prêmio Nobel, e esse relógio ele é controlado, pesquisa lá, é interessante ver sobre isso inclusive, e com essa pandemia ele foi adiantado, e tudo está convergindo para o fim dos tempos, para o reino de Cristo, convergindo para que Cristo venha reinar eternamente e nós com Ele. Inclusive, a própria tecnologia da internet também converge para isso. Eu sempre defendo essa, não é bem uma tese, mas essa posição, que a palavra do Senhor diz que lá no fim, quando Jesus se manifestar, todo olho verá a vinda de Jesus em glória. E por mais que nós pensássemos na vinda de Jesus como algo glorioso que virá na região lá da Mesopotâmia, do Iraque, mas para nós seria impossível. Poderíamos até perceber um brilho se fosse muito, muito intenso. Mas para vermos Jesus somente através da internet. E isso tudo está evoluindo. E o 5G está aí, né? Também para chegar, para que em mais rápido do que o nosso pensamento, nós possamos ter uma imagem lá do Iraque ou lá da Mesopotâmia, daquela região. Uma região que está sendo destruída a cada dia. Ali já é uma destruição. Se você observar as notícias, reportagens sobre aquela região sempre em guerra, sempre em disputa racial ou disputa de terroristas. Então é uma região que está sendo destruída porque o inimigo, Satanás, ele está furioso, porque ali Jesus descerá naquela região. E ele está furioso, ele quer ver ali destruição, ele não quer ver nada bonito ali para Jesus descer, mas Jesus descerá e marcará o destino da humanidade. Tudo está convergindo para isso. Pesquisa, se oriente, não apenas pela palavra do Senhor, com base na palavra, mas também nos fatos que têm acontecido na nossa sociedade, nossa humanidade. E em último lugar, penúltimo lugar, toda a nossa vida e futuro eterno deve convergir para a glória do Senhor Deus. O verso 12, então, vai falar conosco agora. As situações estão convergindo para o final, para o reino de Cristo, mas nós também precisamos fazer isso. Verso 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Tudo deve convergir para a glória do Senhor. Toda a nossa vida e futuro eterno deve convergir para a glória do Senhor já nesse tempo, nos preparando para essa eternidade com o Senhor. E por último, a carta selada, verso 13 e 14. E diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então você ouviu o evangelho, e o verso continua: e tendo nele também crido, em Jesus Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo, amados, ele é a eleição, ele é a predestinação, ele é o separar de Deus mediante Jesus Cristo, que veio para todo mundo, mas mediante a nossa entrega de coração a Ele, a todos quantos ainda entregarem, a oportunidade está aberta para todo o mundo. E aí a palavra diz, repetindo, depois que ouvistes, verso 13, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é Jesus, tendo nele também crido, em Jesus fostes selados, então ali carimbados com o Espírito Santo da promessa, o qual, verso 14, é o penhor, ou seja, a palavra penhor significa garantia, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tudo convergindo para o louvor da glória do Senhor, porque Deus fez o mundo para ser glorificado. O homem se afastou, não glorifica tanto quanto deveria. Muitos nem sequer lembram de Deus, mas tudo deve convergir para o louvor da sua glória. E nós temos em Cristo Jesus a nossa entrega, e aí recebemos o selo, que é o Espírito Santo que habita no nosso coração, e Ele é a garantia
de herdarmos a redenção, a possessão de Deus, a glória de Deus, a eternidade de Deus, com o Senhor para todo sempre, aqui na terra e depois dessa terra, na eternidade com Deus no céu, e voltaremos à terra para habitarmos eternamente numa terra transformada e glorificada para a glória do Senhor. Amém, gente? Tudo isso está na palavra, eu creio, tomo posse para a minha vida, tenho vivido porque creio nisso e profetizo sobre a sua vida como palavra de verdade em nome de Jesus. E Deus está cuidando de você para que isso seja possível. Ele é o seu pai, você é o seu filho, Ele está cuidando de você para que isso seja possível, porque por você mesmo, por nós mesmos, as muitas dificuldades e lutas não nos permitiria continuar seguindo ao Senhor, mas porque somos filhos e Ele está ao nosso lado. Ele nos salvou sim, mas não foi embora. Ele está do nosso lado para nos sustentar a cada dia. Amém, gente? Se fortaleça com esta palavra e com esta verdade, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, encerrando aqui para os que estão na transmissão, nosso culto, e declarando a bênção do Senhor sobre as famílias e as vidas, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos em Tua casa de oração, na Tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, porque o Senhor nos dá essas promessas, Pai, da graça, maravilhosa graça. Vivemos essa graça porque Cristo, Seu Filho, morreu por nós. Senhor, entregamos o nosso coração e passamos a fazer parte, Pai, dos eleitos do Senhor, predestinados à vida eterna contigo, Pai. E, ó Deus, tem uma missão, tem um ônus, Pai, que é estar Te servindo, santificando a nossa vida a Ti irrepreensivelmente. Mas obrigado porque a Tua palavra nos diz em Mateus 28 que o Senhor está conosco agora e todos os dias da nossa vida para nos sustentar como Pai, nos guardar, nos proteger, e depois que tudo isso passar, nós estaremos para sempre com o Senhor. E quem nos garante isso é o Espírito Santo do Senhor, que está no nosso coração, habita o nosso coração, para a glória do Teu nome, Senhor. Recebe as nossas vidas, recebe a Tua igreja, conduza-nos, Pai, nesta semana, numa semana de vitória, é o que nós cremos e declaramos em nome de Jesus. Quem crê e concorda e toma posse comigo, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus.